Vamos falar de um assunto de extrema importância agora, que é esse registro de febre amarela, animais que foram encontrados mortos aqui em Jaboticabal. E mais uma vez, nós temos que reforçar que o grande vilão é novamente o Aedes. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar com a médica veterinária, que é coordenadora da vigilância sanitária, vigilância de zoonoses aqui em Jaboticabal, Maria Angélica Dias. Maria Angélica, bom dia, obrigada por sua participação. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos os ouvintes. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de conversar com a população a respeito de um assunto tão triste. Maria Angélica, como foram esses registros desses animais mortos? Miriam, com a ocorrência daquele, acho que todos se lembram, aquele caso, aquele macaco que foi diagnosticado com o vírus da febre amarela em Ribeirão, as ações de vigilância na região toda da DRS 24 se intensificaram. Inclusive a nossa, né? No início desse mês de novembro, nós recebemos a notícia de 2 macacos que estavam doentes, na verdade, ali nos arredores do Clube de Campo Dr. Lafranc, e isso já chamou nossa atenção. Nós enviamos esses macacos para a Unesp, ali para o setor de selvagens, e eles vieram a óbito, foram encaminhados para diagnóstico e, infelizmente, estavam contaminados, vieram a óbito por conta do vírus da febre amarela. Maria Angélica, há quanto tempo isso não acontecia aqui em Jaboticabal? Mira, nós tivemos aquela triste epidemia, aliás, na década de 40, né, do século passado, onde várias pessoas morreram por conta disso. Temos, inclusive, um cemitério aqui em Jaboticabal, onde pessoas que morreram, que vieram a óbito por conta da febre amarela, foram sepultadas lá. Então, desde essa época que nós não tínhamos nenhum caso de febre, de notícia de circulação viral em seres vivos, e nesse caso primatas não humanos, no nosso município. Infelizmente, isso não é uma condição só de Jaboticabal. O vírus está circulando na região toda, né, Ribeirão, Rio Preto, Ibirá, Monte Alto, nossa vizinha Monte Alto, e até o momento são 8 macacos positivos para febre amarela na região toda, na DRS toda. Tivemos um óbito humano, isso é importante a gente lembrar, uma pessoa morreu de febre amarela, sim, nesse último mês, em Badibacite, né, ali próximo a Rio Preto, São José do Rio Preto. Então, isso é extremamente importante para a gente. Lembrar que esse vírus, também o que é mais triste ainda, esse vírus já foi sequenciado e ele veio da Amazônia, né? Então, mostra, mais uma vez, uma irresponsabilidade do ser humano frente à natureza, frente ao desafio, vamos dizer assim, das doenças, no enfrentamento de doenças. Esse vírus foi trazido para aqui, para a nossa região, para o centro-oeste, através do tráfico de animais. Nossa, que absurdo. Olha, algo que realmente preocupa demais a população. Por exemplo, eu moro em uma chácara e no fundo inclusive, o Comendador Maricato inteiro ao fundo ali, cortando o rio, são várias árvores, claro, né? Vai até quase a igreja de Santo Antônio, e são muitos macacos que ficam ali naquela região. E agora, qual a atenção que a população deve ter? Quais os cuidados? Qual a orientação? Miriam, eu gostaria assim de ressaltar bem que o macaco, na verdade, é só uma vítima nesse contexto. Com toda certeza. Nós não podemos vê-lo como um vilão na história. O vilão somos nós, os vilões somos nós, na verdade, né? Que permitimos que esse vírus que viesse para cá, para o nosso contexto, para a nossa região. Na verdade, o vírus, ele vai sair do macaco e chegar até a gente através do vetor, do mosquito. Na área urbana, sim, nós temos o Aedes como principal vilão nessa história. E na área rural também nós temos outros mosquitos que podem fazer a transmissão, não é só o Aedes. O Aedes é importante, sim, no centro urbano. Então, aqui eu chamo a atenção da população, mais uma vez, para incrementar, intensificar a vigilância, ou seja, a fiscalização dos seus imóveis e eliminar realmente os criadouros desse mosquito. Não é mais época, século XXI, não é mais época da gente permitir que o mosquito sobreviva e que o mosquito faça tanto estrago para os seres humanos. Infelizmente, na nossa rotina de trabalho, nós temos encontrado ainda
por conta das chuvas também, da irresponsabilidade de algumas pessoas, muitos criadouros, inclusive contendo larvas de Aedes em inúmeros imóveis na cidade nesses últimos dias. Isso não pode acontecer. Agora, sem dúvida nenhuma, a febre amarela é uma doença que se evita, que graças a Deus e aos estudiosos, aos cientistas, existe uma vacina extremamente eficaz que protege o ser humano contra a doença. Então, esse é um ponto importante também nesse contexto de prevenção. Sim, eliminar o mosquito, eliminar o foco desse mosquito, mas preocupação redobrada com o status imunológico da população, ou seja, tem que ficar atenta para a validade da vacina, se a pessoa foi ou não vacinada contra a febre amarela. E aqui eu já gostaria de adiantar que a Secretaria de Saúde, envolvendo a Vigilância Epidemiológica e nós aqui da Vigilância de Vetores e Zoonoses, vai fazer uma grande campanha aqui na região, na área urbana, no dia 17 de dezembro. Então é importante que todos, munidos ou não de suas carteirinhas, se dirijam a estes postos. Eles estarão espalhados em 8 diferentes pontos da cidade, para que a sua situação imunológica em relação à febre amarela seja avaliada, tá? Isso é extremamente importante. Na cidade a gente controla o Aedes, mas lá na área na área rural não tem como a gente controlar os outros mosquitos. E se a gente aumentar essa parede imunológica, essa barreira, com certeza o vírus vai circular na população de macaco, o que naturalmente acontece numa zona de mata, lá no meio rural, e não vai chegar no ser humano. Isso é muito importante. Maria Angélica tocou num ponto, depende muito do ser humano, mas eu acho que está faltando uma ação mais efetiva por parte da população, porque o Zika, por exemplo, ele atinge os bebês e nem por isso deixamos de nos preocupar, né? Acabamos realmente nessa rotina louca da vida e esquecemos detalhes como uma calha, uma caixa d'água, ações simples, né, de combate. Exatamente. Agora o assunto é febre amarela, mas a gente não pode nunca se esquecer das outras 3 arboviroses que aqui estão, ou seja, a dengue, nossa velha conhecida, e também, como você falou, a febre zika e a febre chikungunya. A febre chikungunya está chegando na região, ela já está bem estabelecida em Ribeirão Preto. Com certeza, o grande medo dos epidemiologistas, dos sanitaristas, é a ocorrência de uma epidemia de febre chikungunya. Lembrar que a febre chikungunya, ela é muito ruim. As pessoas que adoecem podem evoluir para a forma crônica, e nessa forma crônica a pessoa pode ter dor articular forte, dor nas juntas, sabe, Miriam? Nossa. Por até 2 anos. Isso é muito triste. Febre chikungunya mata. No Nordeste a febre chikungunya está matando. No Nordeste a febre chikungunya está tirando qualidade de vida de inúmeras pessoas, a ponto de deixá-las inaptas, por exemplo, para o trabalho. E isso vai afetar a economia familiar, a economia da região, enfim. Tudo por conta da propagação, vamos dizer assim, da permissão da sobrevivência de um mosquito na área urbana, que é o Aedes. Nós sabemos de todas essas ações. Eu acho que nesse momento não há um motivo assim para pânico ainda. Um alerta importante, mas quais as ações da prefeitura? Haverá mutirão? Como que será esse tipo de trabalho e ação por parte? Eu sei que é final de mandato, dezembro, é complicado, mas quais as ações previstas? Olha, as nossas ações aqui da Vigilância de Vetores Zoonoses, elas são vitalícias, podemos assim dizer, né? A gente não para nunca. Então, em relação à intensificação, elas já são intensificadas ao longo dos 12 meses do ano. Nós vamos continuar conduzindo as nossas atividades, inclusive sábado agora nós temos atividade, no próximo dia 10 nós temos atividade. Qual atividade? Que é o bloqueio de criadouros. Então, as nossas ações aqui, elas são perpetuadas ao longo dos 12 meses. Né? E de acordo com a necessidade, os mutirões são ou não feitos. Eu só gostaria de lembrar que geralmente a gente não faz mutirão em Jaboticabal, porque os tipos de criadouros que prevalecem na grande maioria dos imóveis
são aqueles, Miriam, que não são retirados durante uma ação de mutirão. São criadouros como, por exemplo, potinho ou bebedouro de animais de estimação, ralo, como você disse, calha, reservatório de água de geladeira, de ar-condicionado. Então, são criadouros que, mesmo a gente fazendo um mutirão de limpeza, eles não serão retirados dos imóveis. Lembrar que retirar um sofá velho de dentro da casa, um móvel velho, isso não é criadouro de dengue. Tirar uma pilha de tijolos ou de madeira, isso não é criadouro de dengue. Então, o mutirão de limpeza de dengue, de criadouro, realmente nós temos que retirar criadouros. E a maioria de jabuticabal não são retirados dos imóveis. Olha, eles o alerta... dependem da atenção dos seus proprietários. O alerta é importante, foi dado. Nós vamos dar sequência a esse assunto durante toda a semana. É um comprometimento da Jovem Pan News e com certeza vamos ouvi-la novamente, bem como vigilância epidemiológica, para falarmos um pouco dessa vacina. Obrigada, Maria Angélica. É importante, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição, Miriam. Ouvimos Maria Angélica Dias, que é a veterinária do setor de zoonoses. É um alerta importante, que cada um faça a sua parte agora.